Porém, né, nós tivemos que investir, né, em livros, nós tivemos que investir em escaneamento de livros para compartilhar o PDF para vocês. Nós investimos muito tempo, né, planejando pedagogicamente o curso. Enfim, nós estamos apostando todas as fichas, né, na linguagem do poker, é o chamado all-in, né? Nós estamos apostando todas as fichas de que a gente está fazendo um curso dentro de um contexto de pandemia e, além do mais, né, dentro de um contexto, vejam só, gente, de volta do irracionalismo, do fanatismo religioso, né, da intolerância religiosa, da intolerância política, do neofascismo, enfim, das 7 pragas do Egito. Esse curso, ele tem a pretensão de fazer o bem, principalmente a nós mesmos, ou seja, tentarmos, não é, afinar a formação de uma consciência crítica e reflexiva dentro do suporte da filosofia, notadamente da pessoa do intelectual de George Lukács. Então, essa iniciativa, ela tem esse objetivo primordial, muito mais do que a própria certificação, do que somente a certificação, ou satisfazer o ego dos professores, ou coisa parecida. Mas, principalmente, não é, contribuir, não é, para a formação e a manutenção de uma consciência crítica nesses mundos difíceis, nesses tempos difíceis, né, que a gente está passando, né, principalmente no tocante à deformação, né, da consciência filosófica, sociológica e política. Então, gente, esse é o contexto que nós estamos inserindo nesse curso. Eu estou muito feliz, né, por isso. Eu estou falando aqui de Fortaleza, Ceará, num estúdio que é o estúdio que eu chamo o estúdio do GPão, né? E nós pretendemos, finalizando a minha intervenção, pretendemos disponibilizar outros cursos, né, principalmente na contramão desses tempos difíceis das 7 pragas do Egito, certo? Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Luiz Távora. Eu não sei se eu me apresentei corretamente, eu sou professor lá da UVA, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, né, do Noroeste, né, aqui do estado do Ceará, e a gente trabalha no curso de Ciências Sociais e tem toda aí uma carreira dentro do marxismo. Fiz meu mestrado, doutorado dentro do marxismo, meu pós-doutorado dentro do marxismo, notadamente nos estudos de Jorge Lukács. Vou passar a palavra para o professor Vicente, que é o nosso apoio também, né, do curso de letras lá da UVA, e aí o professor Luiz Távora vai dar as palavras deles, né? Então, a gente também agradece também, gente, a contribuição decisiva, né, do Rafael Teles de Paiva, que é um estudante de Ciências Sociais da UES, que ele está fazendo todos esses cards, né, fez os slides, enfim, é o motorzinho, certo, do GPão. Vai lá, Vicente, fala aí, por favor. Eu quero só dar boas-vindas a todos que acorreram e aceitaram esse convite, principalmente para a abertura de mais um campo de visão, que é a crítica marxista a partir do Jorge Lukács, e agradecer a todos que estão presentes aqui, dizer que vai ser muito interessante. São 3 grandes palestras, 3 abordagens, né, sobre o Lukács, e vai ser muito interessante. Agradeço a presença de todos, alunos da UVA, UES, UFC, todos que foram convidados. Obrigado à presença de professores, colegas que estão aqui da universidade e também professores que trabalham no ensino médio. Nós temos um grupo extremamente variado aqui. Agradeço muito a presença de todos. E agora, as palavras do professor Luiz Távora, que é o nosso palestrante da noite. Obrigado.
Ok. Marcos Vicente, vocês querem me apresentar? Eu me apresento, como vocês estão me ouvindo? Oh, Professor, é melhor você se apresentar, por favor. tá bom, tá bom. Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Luiz Távora Furtado Ribeiro, certo? Eu sou professor falta menos de um ano para completar 40 anos que eu sou professor, e sou professor da UFC faz 30 anos. Agora, daqui a um mês, eu completo 30 anos de UFC, sabe? E aí, tá? E a minha vida é trabalhar com educação, com formação de professores. O meu concurso da UFC foi para trabalhar a disciplina metodologia do ensino de História e Geografia, trabalhar como os professores vão estudar História e Geografia, mas eu já trabalho com muitas outras coisas, inclusive na graduação e na pós-graduação, com mestrado, doutorado, e convido todo mundo que está aqui, logo que for possível, a gente quer ver vocês lá da UFC, vamos visitar, formar um grupo, aí vão tomar um café com a gente, vamos com o professor Marcos, tá? Professor Vicente, com a Priscila, o Rafael. Queria agradecer demais a organização pelo convite. Quero começar logo para a gente não perder muito tempo, tá certo, gente? Queria saudar mais vocês, mas eu acho que a gente devia começar logo. Eu sou escritor, tenho vários artigos publicados, livros, e de uns anos para cá, pra vocês verem, pessoal, como até velho a gente pode aprender as coisas. Faz 5 anos que eu aprendi a escrever pelas normas, aprendi a escrever direito, corretamente, literatura de cordel. Já publiquei vários livros, tem a História do Mundo, as disciplinas História do Mundo, Literatura de Cordel, a Geografia do Mundo, a Filosofia, em 100 estrofes de cordel, a Literatura, tem a Pedagogia, agora foi lançada a Economia. Então, nós estamos aqui mostrando um pouco, e vou ler um pouquinho das estrofes para mostrar ao pessoal que eu vou falar, tá? Gente, antes de falar do Lucas, nós vamos falar um pouco sobre esse livro, um capítulo fantástico desse livro, A Alma, tá? Do Lucas, é um livro da editora Autêntica, tá? A Alma e as Formas. Só para você entender o que quer dizer isso. A alma, gente, é a vida. E as formas e a literatura são as expressões dessa vida. Então, ele escreve um artigo em 1909. Esse artigo está fazendo mais de 110 anos. Tá? Então, eu vou falar um pouco desse, mas antes eu vou fazer um preâmbulo, tá? Gente, houve 3 grandes pensadores que descobriram o cristianismo. 3 grandes, de áreas diferentes. Eles descobriram o cristianismo da sua vida, geralmente no fim da vida. Um morreu muito jovem e os outros 2 morreram mais idosos. O primeiro, pessoal, foi Pascal. Vou falar para chegar no autor do livro que Lucas redescobriu. Esse homem estava esquecido. E George Lucas, o húngaro George Lucas, encontrou esse autor esquecido, tá? Depois de 55 anos da morte dele. O primeiro, gente, eu vou falar de 3. O primeiro foi Pascal. Pascal foi um dos maiores gênios da humanidade. Se ele não tivesse morrido com 39 anos, eu acho que ele tinha descoberto o computador. Ele morreu em 1652 com 39 anos. Pascal. Contemporâneo de vários escritores do racionalismo, meu Deus. Descartes. Contemporâneo de René Descartes. Certo? Então, Pascal foi o primeiro. E aí, Pascal descobriu um caminho para o cristianismo. E os 3 tinham uma coisa em comum. Vou já dizer quais são as 3. Pascal, eles tinham verdadeira aversão ao falso cristianismo, aos charlatães. Olha que coisa atual. Morreu em 1652. Pascal era um homem tão importante, pessoal, que ele descobriu o cálculo, as probabilidades e uma linguagem abstrata, sabe? Tanto que o primeiro programa de computador da década de 70 se chamou Programa Pascal, que ele descobriu essa linguagem que seria a base da linguagem do computador. Você tem uma ideia? E aos 39 anos, aos 30 anos, ele se converteu ao cristianismo e passou o resto da vida com a sua inteligência lutando contra o que ele chamava de a má religião. O segundo autor, pessoal, foi Leon Tolstói, o escritor russo, que morreu com 82 anos em 1910.
Tolstói, pessoal, ele escreveu Guerra e Paz, escreveu um clássico para todas as mulheres lerem hoje, Ana Karenina, tá? Era um conde, um homem muito rico, e ficou mais rico com a literatura. Quando ele morreu, pessoal, ele passou 30 anos indiferente à religião. Aí, depois de 30 anos que ele não queria saber de religião, ele leu uma frase no Evangelho. Leão, um dos maiores escritores do mundo. Ele leu uma frase, dividida em 2 momentos. Não resistam ao mal. Ao contrário, paguem o mal com o bem. Quando Tolstói leu, ele estava lendo o Evangelho como um livro de literatura, sabe? Como um livro de história. Quando ele leu essa frase, acabou a guerra do mundo, acabou o ódio, acabaram as divisões, acabou a riqueza, a pobreza, agora todos são iguais, porque não vai ter mais violência. Ele se converteu ao cristianismo. E Tolstói entendia o cristianismo como 2 coisas, a caridade e a castidade. A mulher dele diz, engraçado, você agora quer a castidade com 80 anos de idade, muito engraçado, com 60 anos, né? Já tinha 5 filhos. Tá? Muito bem. Gente, o terceiro era um anônimo. Aí está o nome dele aí na apresentação. Era um dinamarquês que morreu com 42 anos em 1855. Olha aí, foi um desenho que ele mesmo fez dele, que o irmão dele fez dele. O desenho não está terminado. Olha a cabeleira dele, o jeito meio o rosto triangular. Esse moço chamava Søren Kierkegaard, um grande filósofo que foi esquecido. Além de tudo, da Dinamarca, o idioma dinamarquês, ninguém conseguia compreender. Então, Kierkegaard, antes de morrer, criou uma filosofia, que eu vou já explicar um pouco sobre ela, que vai fazer muito sucesso nos anos 1950, 1960, chamado existencialismo. O grande autor e havia 2 correntes, o existencialismo cristão, que era baseado em Kierkegaard, e o existencialismo ateu, que foi Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, tá? E outros autores, tá certo? Que viveram o existencialismo. Então, pessoal, veja só uma coisa. E aí, pessoal, ele viveu um drama na vida dele. Vou já contar para vocês, parece uma novela, parece um romance. Ele terminou um noivado com a moça mais bonita e filha do procurador-geral da cidade. Um casamento de ouro. E ele era apaixonado por ela. Imagina, pessoal, a mulher que ele amava, tá? Bonita, rica, é o prêmio da loteria. Pois ele acabou o noivado depois de 1 ano de noivado. Vou já contar essa história. E ele rompeu com a sociedade por causa disso. Isso era uma desfeita muito grande terminar o noivado. Vocês não sabem nem o que é noivado, vocês são muito jovens, vou já dizer o que é o noivado. Pois, gente, esses 3 filósofos, esses 3 pensadores, cada um numa área diferente, esses 3 pensadores, Pascal da matemática, Tolstói da literatura e Kierkegaard da filosofia, encontraram o cristianismo e terminaram a vida dele, Pascal com 39 anos, Tolstói com 82, 1910, e Kierkegaard, antes disso, em 1855, com 42 anos, lutando contra a má religião, que ele chamava de religião corrompida. Tá? Então, dizendo isso, eu vou começar a nossa conversa aqui falando sobre, pessoal, o novo cristianismo. Qual é a atualidade disso? Gente, aqui no Brasil, não são todas as igrejas, ainda bem, viu, pessoal? Não são todas, são talvez até poucas. Mas há igrejas aqui no Brasil, viu, que trocaram a palavra caridade pela palavra vitória. Não se fala mais caridade. Não é vir para a nossa igreja para você aprender, querer ser caridoso, para você amar. Não. Vem para a nossa igreja que aqui você vai conseguir a vitória. Olha que substituição. Acho que Kierkegaard, lá no cemitério, lá em Oslo, na Noruega, deve estar se esperneando no túmulo, quando ele ouve, vem para a igreja para conseguir a vitória. Certo? E aí, gente, trocaram a palavra ajuda pela palavra ajuda ao outro, apoio ao outro, pela palavra autoajuda. Ao invés de você ser descentrado, se centrar no outro, se centrar no próximo, pensar no próximo, pensar em você mesmo.
Essa é a novidade. Venha para a igreja que você vai ter força para trabalhar, para ganhar dinheiro, para arranjar emprego, para melhorar sua empresa, para pagar suas dívidas. Essa é a nova religião. E aí, pessoal, deixa eu só começar aqui para mostrar como é que pode. Lucas, pessoal, morou num país que hoje não existe, se separou, houve o divórcio. Era Áustria-Hungria. Eram dois países, duas etnias, mas que estavam juntos. Olha aí a Áustria, está vendo? Está vendo a Áustria? E estão vendo a Hungria? Na Europa Central. Na Europa Central, a Áustria era um país só. Gente, e era um império. Era o império, o maior império que já existiu. A família a dinastia dos Habsburgo. Há 700 anos, essa dinastia, através de casamentos, de nascimentos, de herança, eles foram reis de toda a Europa, praticamente, até do Brasil, na União Ibérica. Não vou entrar nisso agora, mas... Então, gente, ninguém imaginava que 8 anos depois, esse império ia se desmanchar por causa da Primeira Guerra. Eles iam perder a Primeira Guerra Mundial. Era um império. Aí eu pergunto a vocês, Lucas nasceu na Hungria, Jorge Lucas, certo? Nasceu em 1873, 1971, com 86 anos. Aí, como é que um homem que morava no maior império da época, gente, naquela época era a Alemanha, Áustria, Hungria e Inglaterra. Era quem dividia o poder na Europa. França. Imagina o nível da Áustria-Hungria. Como é que um filósofo desse país vai encontrar um dinamarquês com uma cabeleira toda estranha, excêntrico, muito religioso, que ninguém na cidade dele gostava dele e que escrevia em dinamarquês? Ora, gente, esse texto é de 1909, o texto sobre Kierkegaard, tá? Então, eu vou contar um pouquinho o título do texto: Quando a forma se estilhaça ao colidir com a vida. Søren Kierkegaard e Regine Olsen. Regine Olsen era noiva. O que é que aconteceu nesse livro, nesse texto, pessoal? Nessa vida? Kierkegaard, pessoal, era um homem, um filósofo, um pensador, um escritor, um jornalista, viu? Que ele, nesse livro, da vida dele, ele se dispôs com 2 grupos, com a família tradicional de Oslo, na Dinamarca, e com os religiosos. Ele morreu isolado, ninguém queria conversa com ele, até o irmão dele. E Kierkegaard, pessoal, tinha um grande trauma na vida dele. Kierkegaard, ele tinha eram 7 irmãos, 5 morreram na infância. E o pai dele vivia dizendo: nossa família é amaldiçoada, essa família é maldita, quem entrar nessa família vai se dar mal. O pai dele vivia dizendo, o pai dele, coitado, esse sofrimento de um pai que viu os filhos morrerem. Ele só tinha um irmão mais velho que viveu mais tempo do que ele, mas todos os irmãos mais novos morreram. E aí ele se achava um amaldiçoado. Aí você vai já entender o que é que ele vai fazer. Então, gente, o que é que o Kierkegaard criou? Só para resumir, o que é o existencialismo, pessoal? O existencialismo parte de um princípio. Todas as coisas foram antes de existir. Vou dar um exemplo. Uma mesa. Antes de existir a mesa, ela foi do pensamento do carpinteiro. O carpinteiro pensou na mesa. Por isso, a essência da mesa é anterior à existência da mesa. O que é que diz os existencialistas? Não. Que o homem é diferente. O homem é diferente. Que a existência do homem, a existência é que precede a essência. Eu só sou Luiz a partir do dia que eu nasci, que eu vou construir o ser Luiz. Aí a minha existência precede a minha essência. E o que é que vão dizer os existencialistas cristãos? Só para resumir esse início. Os existencialistas cristãos vão dizer: olha, tem uma diferença. Tem uma diferença. Sabe qual é a diferença? Que tem um ser que desde sempre, que a essência precede a existência, porque ele é. Esse ser é Deus. Então, essa Então, a nossa vida, pessoal, o que é a nossa vida para o existencialismo? O que é a nossa vida para o existencialismo? É a mais profunda liberdade. Para quê? Para tomar decisões.
Por isso, a palavra fundamental na nossa vida, qual é? Qual é? Angústia. Por que essa palavra fundamental, angústia? Porque nós, a cada momento, nós precisamos tomar decisões. Tá? Vamos falar um pouco mais disso. Gente, agora eu vou entrar no tema aqui do livro diretamente, tá? Para conversar com vocês sobre a história do texto. Olha aí, tudo isso vocês vão ver, a coerência, o existencialismo cristão, a compreensão, tá? Tá? Deus, veja só, não, nós temos essa diferença. Eu só vou ser Luiz do dia que eu nasci até o dia que eu morri. Sartre, pessoal, um grande pensador francês. Jean-Paul Sartre. Quem quiser, na UFC, do Salão Nobre da UFC, tem uma foto, o primeiro casamento aberto que se tem notícia. Jean-Paul Sartre com Simone de Beauvoir. Eles eram um casal, se amavam profundamente, mas era um casamento aberto, moravam em casa separada nos anos 50, 60. Tem uma foto dele e Simone de Beauvoir no Salão Nobre da UFC, ele conversando com o reitor. Quem um dia for ao UFC, a reitoria, vai lá ver essa foto de terno branco, muito bonito, tá? Então, gente, o que é que dizia Sartre? Nós somos condenados a ser livres. Nenhum Deus pode tomar decisões por nós. Nós somos autores da nossa própria vida. Isso era Sartre. O existencialismo é a liberdade para agir, para construir sua existência. O que é que dizia Sartre? A nossa vida, pessoal, a nossa existência é como um quadro que a gente pinta. Ela começa no dia que a gente nasceu e vai terminar do dia que a gente morreu. Aí, da nossa existência, vai surgir a nossa essência. Aí perguntava, e antes e depois? Não podemos dizer mais nada. Só podemos dizer da nossa existência. Aí, o que é que eles... Aí eles diziam, nós somos livres, dizia Sartre. Aí, o que é que os existencialistas cristãos diziam? Vocês são desesperados, porque morre e acabou tudo, a morte acaba tudo. E ele dizia para os cristãos, vocês são sonhadores, vocês estão sonhando com coisa que não existe. Olha que briga interessante. Viu? Isso no pós-guerra, mas isso discutido em 1950, quem criou essa discussão, o primeiro dessa discussão foi Soren Kierkegaard. E aí, gente, eu vou dizer a vocês uma coisa, o que aconteceu com o Kierkegaard nos anos 50. Gente, em 1840, ele tinha 27 anos. E se apaixonou por uma moça chamada Regine Olsen. Olha que história bonita, parece história de romance, parece história de filme. Ele se apaixonou por Regine Olsen, essa moça, filha de um procurador, um homem muito importante, certo? E aí, um ano depois, ele, menos de um ano, ele decidiu terminar o noivado. Vou já contar a história disso, só para você ficar com vontade de assistir. Antes disso, outra grande pensadora existencialista, Simone de Beauvoir. Todas as mulheres conhecem. Em 1949, Simone de Beauvoir escreveu um livraço chamado O Segundo Sexo. Qual é o primeiro sexo? Masculino. Qual é o segundo? Feminino. Gente, esse livro tem 900 páginas. Ela não conseguiu publicar o livro de uma vez só, porque não dava para abrir um livro com 900 páginas. Isso é igual uma Bíblia. Ela publicou em 2 volumes. O Segundo Sexo. Qual é o existencialismo? Qual é a frase dela que mostra que Simone de Beauvoir era existencialista? A frase é a seguinte: ninguém nasce mulher. Nós nos tornamos mulher. Não há um destino para ser mulher. Essa é a grande frase do livro dela. A gente não nasce mulher, nós nos tornamos mulher. É isso que diz Simone de Beauvoir nesse livraço chamado O Segundo Sexo. Escreveu muitos outros livros. Então, gente, observem o que era um noivado, pessoal. Para gente que você não sabe o que é noivado, eu queria dizer a vocês, só para você ter uma ideia, o professor Marcos, talvez, só quem é mais novo. Vicente, não sei, que é muito novo também. Rafael não sabe o que é, Priscila. O que é um noivado? O que era antigamente? Pessoal, o noivado era assim, era o namoro, sentado numa cadeira com a mãe da moça olhando. Sentado você está ouvindo, pessoal? Isso antigamente, pessoal jovem, você não sabe como era o mundo antes.
Era a mãe aqui sentada querendo dormir, vigiando a namorada e o namorado. Você imagina, pessoal, a tensão sexual que não via haver, entendeu? Nesse momento, e a frustração. Isso era o namoro, altamente vigiado. Aí, quando você queria casar, era um compromisso social. Havia o noivado. O que é o noivado? É uma garantia que aquele casal vai casar, está se preparando para o casamento. Vão se preparar espiritualmente e vão começar a comprar as coisas para o casamento, para fazer a festa do casamento. Então, o que era o noivado? O noivado era um rito de passagem fundamental para o casamento. Ora, nós vivemos hoje, o Bauman dizia que nós vivemos uma sociedade líquida. Hoje, gente, eu estava vendo na internet, eu tenho mais de 800 amigos, sabia, pessoal? Pense um cara amistoso, sou eu. Tenho mais de 800 amigos, 900, sei lá. Eu nem aceito mais, que eu não sei o que fazer, eu não posto nada, entendeu? Aí uma vez, desculpa se eu contar essa história, morreu um amigo meu, pessoal, olha só. Se eu contar essa história, o melhor jogador de futebol da nossa época. Cara, o melhor jogador dos nossos times, sabe? Ele devia ter uns 65 anos, 66. Ele jogou até mais de 40, todo fim de semana ele trabalhava na semana, e no fim de semana ele fazia um dinheirinho jogando futebol. Cara muito querido, não bebia, corria demais, era médio volante. Ele era bom, ele jogava ensinando, ele não reclamava, ele jogava a gente ensinando a jogar. Ó, faz isso, faz aquilo, é bom demais jogar com ele, ele não reclamava, sabe? Aí uma vez eu soube uma postagem, olha que história para chegar no noivado, viu? Pensa uma volta. Veja, esse rapaz, eu soube que ele morreu. Eu digo, meu Deus. Aí eu vi quem tinha mandado a notícia por essas redes sociais, sabe? Uma pessoa que eu conhecia 30 anos atrás. Conhecia de leve, assim, nos cumprimentava, mas ele era de outra, sabe? Aí eu digo, rapaz, eu vou falar com esse rapaz. A gente pensa, a gente quer que seja mentira, né? A gente quer que seja uma coisa, não foi bem isso, foi um alarme falso, ou saber o que aconteceu. Aí eu entrei na página desse rapaz. Gente, eu passei vergonha. Esse rapaz tinha 5.000 amigos. Eu me senti um solitário, sabe? Eu não mandei mensagem, que o rapaz não quer ter tempo para falar comigo, ele tem 5.000 amigos. Qual é a diferença? Hoje, dizia Bauman, você faz um amigo, uma amizade, e desfaz com um clique no telefone. Você clica, ficou amigo. Se quiser cancelar, clica, acabou a amizade. É verdade isso? Ou seja, a amizade é uma coisa muito fugaz, é muito simples. Antigamente, não. O casamento hoje, em alguns países não pode, né? Você vai a um cartório e diz, olha, nós dois nós queremos acabar com o casamento, nossa união estável, não queremos mais casar, assina um papel ali, na hora saem os dois separados. Entendeu? Na nossa época, você tinha que fazer um desquite depois de, meu Deus, era uma novela. Olha, terminar um noivado era uma ofensa à família da noiva, uma ofensa à família, à sociedade toda, a todos os amigos, entendeu? O noivado, casamento, ninguém terminava casamento. Às vezes casamento horrível, eu imagino, viu? Ninguém pensava em terminar casamento. Pois bem, gente, eu estou falando isso na metade do século XIX, na conservadora, religiosa Oslo da Dinamarca. Pois, gente, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ficou noivo da moça mais bonita, mais gente boa, mais gente fina, mais educada, filha do cara mais prestígio que podia haver, que podia arranjar um bocado de emprego para o noivo. Entendeu? E uma moça cobiçadíssima, todo mundo queria casar com ela, vários pretendentes. Casou com o mais desarrumado que tinha, Søren Kierkegaard. Ninguém entendeu. Só o coração dela e o dele. Ele era alucinado por essa moça. E ela por ele. Mas parecia uma coisa que antigamente era comum. Ele tinha 27 anos, ela tinha 17. Para 18. É isso, gente, que o Lukács vai explicar toda Vênus e Vulcano. Tá aí. A mitologia grega tem essa mesma história. Tá? Esse amor turbulento, aí vem Vulcano, né? Viu? Gente, olha... 1840. Gente, o noivado não durou um ano. Kierkegaard chegou para a moça e disse o seguinte, eu não quero mais casar com você. Gente, isso era uma ofensa gravíssima. Tinha moça que nunca mais voltava ao normal da vida. Mas aí ele pensou uma coisa.
Ele pensou uma coisa: eu tenho de convencer a ela para ela ter raiva de mim, para ela ficar com muita raiva de mim e ficar decepcionada, não querer mais nada comigo. Aí ela perguntou, é claro, ela perguntou por que você quer terminar o noivado em 1841. Ela ia completar 19 anos, ele ia completar 28. Ele disse, porque eu não gosto de você. Eu não sinto nada por você. Gente, com isso, ele terminou o noivado e deixou a moça... Quando ele disse isso, a moça ficou livre para casar de novo. Por quê? Porque ele terminou o noivado, fez essa maldade com ela, tem outra palavra que a gente usa hoje em dia, né? Terminou o noivado, era uma vergonha para a moça, para a família, sabe? Terminou o noivado e ainda disse o motivo que era não gostar dela. Gente, sabe qual era a causa, pessoal? Ele vai contar, Lucas conta isso da maneira mais linda possível nesse texto. Vale a pena ler, são poucas páginas. E vale a pena reler. Cada vez que eu releio, eu gosto mais. Às vezes, da primeira, a gente não gosta do texto, depois a gente gosta. Ele foi contar e disse o seguinte: olha, ele achava que a família dele era amaldiçoada. Olha a razão dele, pessoal. A razão dele. Você lembra do existencialismo? Da angústia de tomar uma decisão? Ele disse, olha, a minha família é amaldiçoada. Meu pai sempre disse isso. Meus irmãos todos morreram crianças. Minha mãe vivia triste. Meu pai era desesperado com isso. Só tem um irmão comigo mais velho do que eu. A gente mal se fala. Se Cristine, se Regine Olsen entrar na minha família, ela vai viver uma maldição. Eu devo morrer muito jovem, porque eu não cuido da minha saúde. Ela vai ficar viúva. Então, se eu amar essa mulher, eu vou ter que terminar o noivado. Olha que grandeza desse homem, pessoal. E ele pensou com ele, fez de caso pensado, pessoal. Ele não terminou o noivado assim como essas brigas de namoro que tem, que termina hoje, amanhã volta. Fazer charme, né? Não, ele terminou de verdade. Ele disse, eu tenho que terminar e terminar com um motivo tão forte que ela não queira mais saber de mim. Que ela fique com raiva de mim, decepcionada comigo. E fique livre para casar com outro. Gente, que coisa impressionante. Ele pensou... Gente, ele terminou o noivado, não foi porque não gostasse mais, ele mentiu para ela. Mas por que ele terminou o noivado? Para ela não entrar numa família amaldiçoada. Isso é um trauma do pai, é questão muito trágica, né? A Noruega, a Dinamarca é um país muito frio. Naquele tempo não tinha antibiótico, antitérmico, não tinha pediatra, não tinha hospital, não tinha aerosol. As crianças morriam cedo, não tinha nada de maldição. Então, gente, esse homem... E o que é pior? Decepcionada, mas livre, poucos anos depois, 7 anos depois, ela casou com um dos seus pretendentes, que era o embaixador, tanto que ela passou... Quando Kierkegaard morreu, ela era embaixadora, ele era embaixador das Ilhas Virgens, que é na América Central. Ilhas Virgens norte-americanas, sabe? Ela morou com ele lá, quando ela voltou, em 1860, Kierkegaard já tinha morrido. Ele morreu em 1855. E, gente, ele escreveu uma carta para ela, contando tudo, sabe? Ele não resistiu à mentira, ele quis falar a verdade. Ela nunca abriu essa carta, ela devolveu a carta sem ler. Leu depois que ele morreu, ela só foi entender depois que ele morreu. E aí, pessoal, vou só terminar a história... Nunca mais Kierkegaard imagina o sofrimento desse rapaz, deixar a mulher que ele ama, terminar o namoro, fazer uma decepção dessa com ela, desonrar essa moça em público e depois de ver essa moça casar com outro que era um sujeito rico, emprego público, embaixador. Tá? E ela foi casada, pessoal, durante 40 anos. Quase 40 anos. Em 1895, o marido morreu com 71 anos. E ela morreu em 1904, com 82. Tá? Ela viveu muitos anos a mais do que o Kierkegaard. Quase que ela vive, né? Se ela vivesse mais 5 anos, ela tinha lido o texto. Tá? Gente, ora, o que é que significa isso, pessoal? O que é que significa isso no existencialismo? É que nós estamos diante de uma decisão. Qual é a decisão? Nós só podemos existir se nós tomarmos... E qual é a decisão? É o melhor para a nossa vida. É o melhor para a vida de todos. Essa é a nossa decisão. Por isso, a decisão traz a nós uma palavra fundamental. Qual é a decisão? A angústia. Que os franceses chamam angoisse.
os franceses chamam. O que é angústia? A angústia é o sofrimento antes de você tomar aquela decisão. E às vezes tem que tomar uma decisão que você não queria tomar. Gente, ora, não era só terminar o noivado. E aí, pessoal, uma coisa que o Kierkegaard já alimentava também. Ele curtia, ele não era depressivo, ele era melancólico. Atenção, pessoal, a juventude está aí. Todo mundo hoje, tudo que é aluno meu, todo não, pessoal, alguns. Professor, eu estou com depressão. Alguns casos, sim, poucos. Gente, todos nós hoje estamos vivendo uma tristeza coletiva, uma melancolia coletiva. É um momento de muita tristeza. Então, depressão é outra coisa. Depressão não querer tomar banho, não ler nada, não falar com ninguém, não fazer barba, tá? Não abrir o computador para nada, não ter nenhum amigo. Depressão, não ter força para nada. Agora, tristeza é outra coisa. Então, o Kierkegaard curtia a sua melancolia. Gente, eu não sei se eu posso tocar uma música para vocês. O que é que vocês acham? Posso? Pode. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa música, Sérgio, obrigado, Sérgio. Você vai se arrepender de ter pedido, viu, Sérgio? Tem dois problemas. Primeiro, que eu tocava... Pode, professor. Oi, Aline. Obrigado, minha querida. Gente, tem um problema. Eu tocava muito mal, viu? Gente, eu consegui piorar. Você acredita como é que pode? Com o tempo. E mais uma coisa. Meu violãozinho, que tem 40 anos, ó, olha como é o estado dele. Olha aqui. Tá vendo a tarraxa quebrada? Ele está rachado. Eu tenho que levar para o concerto. Ele não está afinando direito. Eu já sou... Mas eu quero mostrar a vocês uma música brasileira que mostra um caso desse, como é triste. Gente, um compositor chamado Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues é um grande compositor brasileiro que morreu, olha só, 5 anos, nasceu 5 anos depois do Castro escrever esse artigo. Lucas escreveu em 1809, ele morreu em 1914. Um compositor negro, gaúcho, que sofreu muito racismo, grande compositor, sabe? Morreu em 1974, com 70 anos. Escreveu uma música chamada Nervos de Aço. Não sei se vocês vão gostar, que é uma música muito antiga, mas conta essa história de você ver seu amor nos braços de outro. Eu acho que o Kierkegaard deve estar ouvindo lá no céu essa música. Posso tocar para vocês? Desculpa a desafinação, tá? É o Paulinho da Viola, cantor dos anos 70. Ficou linda a música, tá? Não tem espaço aqui não, desculpa, tá? É só para ilustrar, tá? Chama Nervos de Aço. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. A pessoa de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Eu não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer emoção. Eu não sei se o que trago em meu peito é ciúme e despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe. O que acharam? Tem a ver ou não tem? Tem tudo a ver. Tem a ver ou não tem? Essa música parece que o Lupicínio fez para um caso como esse. Gente, você terminar um noivado por amor, para proteger aquela moça. Gente, você sabe como é que Kierkegaard morreu? Kierkegaard morreu, viu, pessoal? Depois vocês vão escutar, por favor, com Paulinho da Viola. Aí sim é sério. Meu violãozinho está quebradinho aqui, eu vou levar para o luthier depois, quando eu puder sair mais, viu? Tá? Gente, ouçam essa música, o Paulinho da Viola. Vale a pena, tá? Outra... Ei, olha que música linda. Também existencialista, do mesmo Lupicínio Rodrigues, ó.
idade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não ficou. A minha casa viva lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas é que a gente voa quando começa a cantar. Tá, gente? Isso é Lupicínio Rodrigues. A felicidade foi embora. É Kierkegaard. Então, gente, o que é que vai fazer o existencialismo? No existencialismo, pessoal, eu tenho que tomar uma decisão. Uma decisão, e para isso eu vivo uma angústia. E aí, pessoal, alguns conceitos do existencialismo. Tá? E depois ver essa moça num braço que deu um pedaço do seu, pode ser. Aí, gente, Kierkegaard foi para a Alemanha, passou um ano lá. Quando ele voltou todo excêntrico. Olha a foto dele aí, vocês estão vendo? Olha a cabeleira, ele tinha um rosto triangular, né, pessoal? Tá vendo o rosto dele? Parecia um triângulo invertido, né? Com essa cabeleira, estranho. Ele fez de tudo para parecer um meio maluco, sabe, amalucado. Ainda brigou com os religiosos para Regine não querer mais saber dele. Viu? Tá? Então, veja, pessoal, primeira coisa que o Kierkegaard fez da vida, brigou com a família tradicional norueguesa, dinamarquesa. Porque terminou o noivado com uma moça direita, uma moça honesta, uma família de respeito. Ele faltou com respeito com aquela família. Ele foi um cara sem predicado, não fala um negócio desse. Tá? Então, como é que ficou noivo da moça, se você queria acabar? Um ano depois? E aí, primeira coisa. Aí, pessoal, briga grande. Gente, Lukács conta lindamente essa situação da angústia que ele foi sofrendo e a melancolia. E aí, pessoal, veja, a segunda briga que Kierkegaard teve com a vida dele foi com a religião da época dele. Ele dizia uma coisa, ele dizia duas coisas. A primeira coisa, que a comunidade cristã da Noruega, viu, pessoal? Olha só, pessoal, parece que eu estou vendo um país bem acolá. Ele dizia que a comunidade cristã não era cristã. Ele dizia duas coisas. Uma expressão e depois uma segunda. A comunidade cristã não era cristã. E nem deixava ninguém ser. Aquilo era um teatro. Aquilo era uma falsidade. Eram lobos em pele de cordeiro. O que é que ele criticava? A religião do Estado. Gente, um dia desse eu quase caí para trás. A gente não cai mais para trás com nada. Eu vi um palácio bem lindo, sabe? Um palácio, a rampa de dentro do palácio não é a rampa de fora. As pessoas descendo de uma solenidade, cantando uma música religiosa. As caras de santo e de santa, eu nunca tinha visto gente, eu fiquei emocionado com o santo dentro daquele palácio. As pessoas descem, eu vi esse filme, descendo a escada, cantando, todo mundo de mãozinha assim, menino, o santo do céu e os anjos perdiam feio para eles. O que é que Kierkegaard brigava? Contra a religião do Estado, a religião do status quo, a religião que vira poder, que vai para palanque político. Gente, como é que pode? O homem brigou com a família tradicional, com a sociedade, com a classe média e brigou com os religiosos. Ele terminou, ninguém comprava o livro dele, ninguém imprimia o livro dele, ninguém queria a aula dele. E o que é pior, o dinheiro dele estava se acabando. E ele era tão coerente que eu vou dizer uma terceira coisa, que Lukács ainda não descobriu naquela época, viu? Descobriu depois. Ele era um sujeito anticapitalista. Porque ele não aceitava o juro. Ele guardava o dinheiro dele dentro de casa. Ele não aceitava botar o dinheiro no banco para o dinheiro render e ele ganhar dinheiro com juro. Imagina se ele vivesse hoje, ele enlouquecia. Os banqueiros só vivem com a dívida da gente na mão, não é? Os cartões de crédito, com o povo endividado. Então, gente, o que é que ele fez? Ele teve um colapso aos 42 anos, na rua, pediu para ir para o hospital e disse, eu vou morrer dessa. O dinheiro estava se acabando, ele entendeu que era o momento dele, aos 42 anos. Então, pessoal, o que é que ele fez, Kierkegaard? Ele brigou, olha, gente, parece o dia de hoje. Como é que era a compreensão dele de família?
Qual era a compreensão dele de família? Não é a compreensão que o pessoal vai para a igreja, a minha família, as músicas assim, a minha família de Jesus. Não é a minha família. Na França, a pessoa foi fazer pós-doutorado lá, tinha umas passeatas contra o aborto, sabe? Todo respeito, as pessoas têm direito de se manifestar. Mas o pai, a mãe, o filho com o balãozinho verde e a filha com o balãozinho cor-de-rosa. Aí outro pai, outra mãe, balãozinho verde e cor-de-rosa. Entendeu, pessoal? Com essa compreensão de família, é a família nuclear. Para o cristianismo, pessoal, qual é a concepção de família? É a grande família humana. Lembra o que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são quem faz a vontade do Pai. Esses é que são minha mãe e meus irmãos. A nossa família é a grande família humana, não é só pai, mãe e irmão, não. Para levar para o governo e pregar os parentes do governo. Enriquecer com dinheiro público. Não, isso não é família. A família são todos. Então, primeira coisa. E segundo, a compreensão de religião. Aí, gente, ele dizia o seguinte, o que é que Kierkegaard dizia sobre a religião? Ele não era nenhuma religião, pessoal, mas ele dizia, Deus, pessoal, é aquele homem que está do alto da montanha. Ele tem duas opções. Olha que imagem linda, pessoal, do filósofo. Ele tem duas opções. Ou ele fica sossegado lá no alto da montanha, sem acontecer nada com ele. É como a nossa vida, acomodado, sem mudar para nada, viu? Essa é a decisão do existencialista. Olha que imagem ele vai fazer. Um homem em cima de uma montanha, ele tem duas opções. A primeira é ficar parado, contemplando tudo sem se mexer. E a segunda é dar um salto, montanha abaixo. Para que esse salto? Para se encontrar com o absoluto. Para se encontrar com o absoluto. Entende, pessoal? A nossa angústia, o que é que diz a existência? Nós temos duas opções na vida. A primeira qual é? A mesmice. A religião de todo mundo, a família de todo mundo, tudo arrumadinho, bonitinho. Tá? Todo mundo na moda. Essa é a primeira opção. A segunda qual é? É um salto do abismo para descobrir o que é a verdadeira família, o que é a verdadeira religião. Essa é a decisão. E antes disso, não é fácil, porque todos têm angústia. Todos têm angústia. E por que é que ele dizia? Por que é que Lucas acha que ele encontrou Deus, pessoal? Por dois motivos. Primeiro motivo. Gente, aí vocês veem quem acredita em Deus aí, esses são os mesmos motivos de vocês, e o meu também, pessoal. Vamos pensar. O que é que Lucas acha que ele achava da religião de Deus? Por dois motivos. Porque ninguém pode viver sem amor. Então, nem que Deus não existisse, eu crio alguém para me amar e para que eu possa amar. Lucas disse que essa era a causa da religião de Kierkegaard. Porque ninguém pode viver sem amor. E qual é a segunda causa de se acreditar em Deus? Porque todos nós precisamos ter nossos desejos atendidos. E como a gente não pode ter, alguém tem que ajudar. E esse é alguém que vai nos dar os nossos desejos. O sobrenatural, o absoluto. Então, pessoal, veja só. Veja só. Essa é o grande momento do existencialismo, para Kierkegaard. A decisão, a angústia, a decisão e o paradoxo. Qual é o paradoxo para ele? Cada um de nós é um indivíduo singular. Gente, atenção, o que é que Lukács, em 1909, ainda não tinha descoberto, e Kierkegaard também não. E tem um problema aí, sabe qual é, pessoal? Não estou fazendo crítica. Quem sou eu para criticar esse povo, hein, pessoal? Estou apenas fazendo um comentário. O que é que faltou? Porque, gente, para nós tomarmos decisões, nós temos que ter condições de tomar as decisões. Nós precisamos ser livres socialmente, economicamente, humanamente, religiosamente, em todas as circunstâncias. Se eu for livre, aí sim eu tenho condições de tomar decisões. Eu pergunto, nós hoje no Brasil temos condição de tomar decisão? A gente pode exigir isso do povo? A situação social que as pessoas vivem? Então, essa é uma grande questão. Veja, o filósofo para ele é, antes de tudo, um solitário. Olha, e aí, veja só,
Tem 3 coisas que são fundamentais para o filósofo. 3 coisas. Tá? A reflexão. 3 coisas para o filósofo. Primeiro, a reflexão, que é o pensamento. Tranquilo, Antônio? Tranquilo, querido? É a reflexão, a palavra e terceiro, a coerência. O que é, isso é quando o intelectual, todo mundo aqui é universitário, né? O que é o intelectual? É alguém que vive para o pensamento. E o pensamento vive para a palavra. É escrever. É escrever. Primeiro o pensamento. Esse é o filósofo. Ninguém, é o que diz os existencialistas, ninguém pode pensar por mim. Ninguém pode decidir por mim. Então nós temos que pensar com liberdade. Segundo, a palavra. Todos temos que ter direito à palavra. E, consequentemente, a escrita. Por isso que a gente pede tanto para os nossos alunos escreverem, porque é a nossa maneira de expressão, porque a arte, que é a nossa maneira de dizer a palavra. E terceiro, fundamental para o filósofo e para o religioso, qual é a instância de prova do religioso? Qual é a instância de prova do religioso? Se ele é religioso ou se ele não é? Qual é? O jogador de futebol, qual é a prova que ele é bom de bola? Se ele faz gol, não é, pessoal? Se ele é campeão, é dizer que o cara é fera. Qual é a instância de prova para o sujeito ser religioso, de ser filósofo? A coerência. Isso os gregos, os estoicos já diziam, os gregos, Heráclito, Diógenes. O que é a coerência? Eu não posso falar se eu não viver. Não existe palavra sem ação. É por isso que Diógenes, o grande filósofo do século III a.C., era mendigo, vivia dentro de um barril, vivia do que dava de comida a ele, dando aula no meio da rua. Imundo, sujo, sem tomar banho. Viu? Por quê? Porque eu não posso falar de não amar o dinheiro se eu for rico, se eu for milionário, entendeu? É o que fez Diógenes. Foi morar num barril. Mas não fique triste não, pessoal. Laís, a maior prostituta da Macedônia, viu? Uma vez, só contar essa história, recebeu uma proposta de Demóstenes, um político, né? Para ficar com ele. Não vou entrar em detalhes, viu, pessoal? Rapaz, ela cobrou 10 vezes mais. Era para não ir. Mas essa mulher era alucinada. Era alucinada pelo... É isso, Vicente. Essa mulher era alucinada por Diógenes. Mendigo, sujo, maltrapilho, chato, tá? Diógenes. Tá? Que não aceitava o poder do general. Alexandre da Macedônia não fazia medo a ele. E Alexandre da Macedônia quis comprar o intelectual. Mandou o general dizer a ele, oferecer o que ele quisesse. Contar sobre essa história de Diógenes. Viu? Século III, IV a.C. Diógenes ficou na frente dele, aquele general cheio de armadura. Diógenes, o que é que você quer que o grande imperador Alexandre o Grande mandou lhe dar? O que é que você quer? Ele disse, você tem... Diógenes respondeu, o senhor tem certeza que ele me dá o que eu pedi? Tenho, pode pedir. Pois eu vou pedir agora. Eu quero pedir que o senhor saia da minha frente, que eu estou tomando meu banho de sol toda manhã, e o senhor está na frente do sol. Diógenes não quis conversa com o general. Olha que coisa impressionante naquela época, né, pessoal? Aquela época era diferente de hoje, né? Então, que homem corajoso e sua amada Laís. Então, veja, Sêneca, viu, pessoal? Sêneca era o contrário. Em Roma, morreu em 1004. Morreu em 1004, viu? Sêneca era riquíssimo. Era riquíssimo. Aí todo mundo achando, como é que ele é estoico se ele defende a pobreza e ele é rico? Ele só limpou a barra dele quando ele morreu. Quando ele morreu, ele foi forçado a suicidar. Ele quase não morre, a pessoa ficava se sangrando, sabe, pessoal, as artérias, e ele sangrava e não morria, ele foi muito corajoso, aí ele passou a ser respeitado. Mas veja, para ser religioso precisa ser coerente, precisa ter coerência. E aí, pessoal, o que é que aconteceu? Muitos de vocês dizem, rapaz, para que é que eu estou escrevendo esse livro e ninguém lê? Por que é que eu vou escrever artigo que ninguém lê? Às vezes nem o professor tem tempo para ler direito, ler as carreiras. Olha, pessoal, 55 anos depois desse homem morrer, ele morreu em 1855. Em 1909, Lukács escreveu esse livro,
E aí, um homem esquecido, que ninguém lia, nem os seus conterrâneos, ninguém queria saber dele. Lukács, Jorge Lukács, ressuscitou esse autor e hoje é um dos autores mais respeitados e se tornou pai do existencialismo 50 anos depois. O existencialismo ateu e o cristão foram muito importantes nos anos 50 e 60. Então, pessoal, quando a gente escreveu alguma coisa, ninguém sabe que eu sou. Olha aí, pessoal, para a gente terminar com um pouco de romantismo, tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui que eu queira dizer, tá? Olha aí, pessoal, pode admirar a beleza de Soren Kierkegaard, excêntrico. Olha o jeitão dele, parece um hippie, um guitarrista, não parece? É porque não tinha inventado a guitarra ainda. Ele voltou da Alemanha, passou um ano lá, voltou com essa aparência, esse rosto triangular, era um jeito meio estranho, sabe? E olha que moça bonita, Regine Olsen, que depois que terminou o namoro com Kierkegaard, o noivado, casou em 1847, casou 6 anos depois, e viveu quase 40 anos com seu marido, até ele morrer com 71 anos, que era o embaixador. E ela morreu 6 anos depois, ela morreu 8 anos depois, em 1904, com 82 anos, certo? Então, pessoal, isso é uma história de amor. Uma história de amor, que é uma história de amor ao outro. A história do amor verdadeiro de um homem por uma mulher e de um homem pelo seu país e pelo seu povo. Tão amoroso que precisou chocar o seu país e o seu povo. Pagou caro com isso. Mas hoje ele venceu. Ele venceu e a memória de Kierkegaard é uma coisa extremamente importante para todos nós. Certo, pessoal? Só para concluir, hoje a Hungria, o Lukács, pessoal, se tornou depois, ele vai ser um grande Cristo da literatura e vai se converter, entre aspas, ao socialismo em 1923, quase 15 anos depois. Escreve História e Consciência de Classe. Aí ele deixa de ser dessa visão idealista, ele não percebia classes sociais ainda, luta de classes, tá? Então, ele vai se tornar e aí ele muda a perspectiva. E quando ele fica mais velho, ele diz, não, esse livro é um livro de juventude, eu não penso mais daquele jeito. Mas ele já tinha reabilitado e trazido Soren Kierkegaard para o público mundial e a filosofia mundial. Só para ver se eu lembro alguns estrofes de cordel, pode ser, pessoal? Olha só. Tá? Opa. Kierkegaard dinamarquês. Aos 42 partia. 1855, Razão e Fé analisaria. Somente a revelação de Deus nos elevaria. Um versinho que eu fiz para o Kierkegaard. Outro para Tolstói. Tolstói, olha aqui, pessoal. Filosofia do Mundo e Cordel. Após longa indiferença, Tolstói quis ser um cristão. Minha filha está passando aqui, se arrastando para você, para dar trabalho. Olha que besteira, eu pedi passar em pé, filha. Esse negócio, olha só. Obrigado, filha. Eu estou na sala dela ocupando aqui, viu? Após longa indiferença, Tolstói quis ser um cristão, depois que leu na Escritura de Jesus uma lição. Pague o mal com o bem. Não propague o mal, não. Esse é Tolstói, certo? Que eu escrevi um verso em literatura de cordel, essa filosofia, para mostrar um pouco essa... Olha só sobre Lukács, tá? Livro de filosofia. História, consciência, classe, Lukács na ontologia. O trabalho é o fundamento. Nosso ser constituiria. 1923, literatura e poesia. Isso é um pouco dos versos para a gente ver essa filosofia. Deixa eu ver se tem algum versinho aqui sobre Pascal. Sobre a verdadeira religião, tá? Estou falando de literatura. Pensamentos de Pascal, Provinciales, escreveu o grande livro dele, Provinciales.
Pensamentos de Pascal, morreu com 39 anos, viu? Pensamentos de Pascal, Provinciales escreveu, um gênio da humanidade, cálculo compreendeu, jogo, probabilidades, o evangelho o convenceu. Então, pessoal, um pouco de versos, tá? Aqui para mostrar o que é esse verdadeira religião, esse verdadeiro cristianismo para Soren Kierkegaard. E grato a George Lukács, que nos trouxe esse filósofo. Gente, vale a pena ler esse capítulo. Muito obrigado pela atenção. Desculpem, tá? E muito obrigado. Ok, professor, parabéns aí pela intervenção, pela aula. E, gente, nesse momento é o momento da gente usar o chat, né? Para perguntas, comentários. Ou se você achar melhor, o microfone está aberto, você pode usar, fazer perguntas, comentários, viu? Fiquem à vontade. Boa noite, professor. Boa noite a todos. O senhor falou de um aspecto do jovem Lukács, que é o romantismo anticapitalista, né? Teria essa influência no Kierkegaard. Então, na sua visão, passar pelo Kierkegaard foi fundamental para o Lukács, posteriormente, aderir a uma crítica mais radical do capitalismo? Ok, Fernando. Mas pode juntar alguns, Marcos? O que você acha? Pode ser, fica à vontade. Você vai anotando aí, né, professor? Obrigado, Fernando. Pergunta dessa derruba qualquer um aqui. Vamos maneirar aí, pessoal. Maravilhosa pergunta, Fernando. Muito obrigado, querido. Boa noite. Opa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, primeiramente, eu queria parabenizá-lo pela forma brilhante com que conseguiu, com muita leveza, com muito carisma, simplificar para a gente um tema talvez tão difícil. Então foi muito bom, muito prazeroso, muito produtivo. E com música, né? Lupicínio aí encarnando o Kierkegaard. Eu queria instigar, professor, a reflexão que o Kierkegaard ele é um dos desafetos do Hegel, né? Ele fala que o Hegel é um sicário da verdade. O pessimismo, se eu posso falar assim, a visão do Kierkegaard, que se afina muito com a de Schopenhauer nesse sentido, de se opor ao Hegel. Bem, o que eu quero dizer é, o Kierkegaard ele é uma ponte para que o Lukács possa fazer essa crítica, essa análise crítica cultural ao capitalismo. Então, pegando o gancho da pergunta do Fernando, né? O Kierkegaard ele traz um olhar pessimista. O Hegel ele entra também nessa influência do Lukács ou só mesmo o Kierkegaard? Existe um otimismo ou um pessimismo? Eu quero saber, na sua opinião, na sua visão, né? No seu olhar, na sua perspectiva. Esse vínculo que há entre os dois tende a ser mais, então, pessimista ou otimista? Compreende? Compreendo. Se o Lukács ele capta um olhar mais pessimista do Kierkegaard, sim, ou mais otimista, porque, de alguma forma, acho que é o Michel Louvi que diz que no marxismo a gente omite muito o romantismo de Rousseau. Então, esse olhar meio otimista, que eu acho que existe, né? No Lukács também, um otimismo. Eu não sei se há uma colisão aí, se há alguma contradição no seu olhar, na influência que o Kierkegaard exerce no Lukács. Não sei se me fiz entender. Sim. Sim? Obrigado, professor. Isso é um curso de filosofia, viu, Sérgio? Isso aí não dá, mas vamos lá, vamos juntos. Sérgio. Não, claro, perfeito. Eu fui prolixo, viu? Perfeito. Platonismo e existencialismo. Rogério, você quer ler, Marquinhos, a pergunta do Rogério? Ou Vicente?
Agora, eu preferia o professor Rogério explicar essa pergunta ao próprio Luiz Távio. Professor Rogério, por favor, explique aí. Rogério? Eu compreendi. Se não ficar à vontade de falar, eu escrevi aqui. Entendi. Se existem relações entre o platonismo e o existencialismo. Pronto. Pronto, você pode responder esse primeiro bloco aí. Pode ser? O Rogério está falando, Rogério, professor. Querido. Não, porque... desculpe a minha ignorância no tema, eu não sou da área de filosofia, mas era assim, porque pelo pouco que eu li sobre Platão falava a filosofia platônica das ideias, o mundo das ideias, né, as ideias perfeitas, né, e aqui o mundo seria uma lembrança, uma reminiscência dessas formas perfeitas. Aí, assim, se isso tem alguma relação, o existencialismo ele vai ter alguma relação com o mundo das ideias de Platão, ou não tem relação nenhuma, ou tem algum tipo de continuidade, não sei. É mais ou menos isso, sabe? Rogério, ótima pergunta. Vicente? Estava respondendo aqui um questionamento mais em relação à presença, né? Então, pessoas perguntando se vai haver lista de presença. E aí, Marcos, a gente esclarece já que o certificado está atrelado a, no mínimo, dois encontros desse que vocês participarem. Então, o primeiro é registrado e a próxima presença já equivale, não é, ao certificado. Então, a lista de presença é automática, é gerada automaticamente, tá bom? Pode seguir, professor. Ô, Vicente, pessoal, são perguntas, cada uma delas, muito profundas. Eu só tenho aqui a possibilidade de fazer um comentário introdutório, pessoal, viu? E bastante aberto, tá? Veja só. Primeiro sobre Fernando, tá, Fernando? Vou tentar lhe atender. Sobre o romantismo anticapitalista, certo? E se isso é uma... Se Lukács partiu disso, Kierkegaard para fazer sua crítica ao capitalismo. Só para resumir o romantismo, pessoal. O romantismo, pessoal, é uma negação do presente, viu? Os românticos do século XIX. O presente não serve. Esse presente é corrompido. Atenção que isso acontece hoje, viu, Fernando? Na religião, nos fundamentalismos religiosos. O que é que acontece? O romântico não aceita o presente. Esse presente é corrompido. Eu não aceito o presente do dinheiro, do prestígio, da riqueza, da vida vazia, dos salões de festa, da moda. Então, os românticos, o que é que os românticos fazem? Os românticos rompem com esse mundo. Mas como os românticos não têm uma perspectiva de futuro, que eles não sabem fazer uma outra sociedade, porque nem podem fazer, porque o capitalismo está avançando, não está recuando, o que é que eles fazem? Como eles não têm perspectiva de futuro, qual é a solução que eles dão para a realidade? Eles voltam para o passado. Um passado de glória, um passado de honra, um passado da mulher ideal, do amor ideal, dos heróis, entende? Então, o romantismo é uma ruptura com o presente, mas sem ter saída para o futuro, volta para o passado. Certo? Isso explica também, Fernando, o retorno da religião no mundo de hoje, como a religião voltou aqui no Brasil, foi o que aconteceu. Só no Brasil você vê jogador entrando, apontando para o céu, ajoelhado, só no Brasil, faz um gol, aponta para o céu, entendeu? Que é isso? Eu vou agradecer a Deus que eu fiz o gol. Todo o time jogou, todo mundo suou, todo mundo treinou, todo mundo trabalhou, foi Deus que fez, entendeu, pessoal? Tá? Então, o que é que aconteceu? As pessoas não podem viver nesse mundo, não tem força para viver nesse mundo, é muito difícil. Então, quem vai ajudá-las? O sagrado, o onipotente, que me ajuda a sair dessa minha perdição nesse mundo louco que é o mundo atual. Aí a pessoa volta para a religião. Muito bem. Então, a tua questão é se Lukács foi a crítica através de Kierkegaard.
eu não sei sinceramente se houve essa ligação, mas certamente ele compreendeu que o existencialismo perdia uma dimensão, Fernando, o existencialismo, a dimensão da história, que ele vai recuperar em história e luta de classe. Quer dizer, eu só posso agir nesse momento num contexto determinado. Tem certas decisões que eu até não posso tomar, não tenho condições de tomar decisões naquele momento. Então, certamente, esses ensaios estavam preparando o Lukács. Eu até acho, viu, Fernando, que o Lukács diz, olha, nós somos revolucionistas. A gente começa a escrever e depois vai mudando. E todos os livros dele, ele quase que jogava no lixo, sabe? Pessoal, uma vez, só um minutinho, que é da educação, tinha um professor, Manacorda, não sei se vocês já ouviram falar. A escola, meu Deus, a face oculta da escola. Quem lembra o nome do autor? A face oculta da escola. Eu não vou dizer o nome do autor, ele veio aqui ao Brasil. Ele tinha uma briga danada se a escola tinha uma escola oficial ou escola oculta, que é a escola do poder, dos dominantes. Em cada corredor tinha um dominante para agarrar o aluno, sabe? Gente, aí, Enguita, Mariano Enguita. Eu vou dizer que ele disse isso aqui. Aí nós fomos para uma palestra com ele lá na faculdade. Aí um colega nosso, uma colega colocou bem direitinho a nossa briga com as ideias dele, sabe? Uns interpretavam de um jeito, outros interpretavam de outro. Essa colega apresentou bem direitinho a polêmica, que a gente só voltava a se bater por causa das ideias do professor Enguita. Gente, ele pegou o microfone, sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Olha, pessoal, você não leva a mal não, mas eu não acredito mais nas ideias que eu escrevi nesse livro. Eu não concordo mais com isso. Você acredita, pessoal? Ainda hoje é o best-seller dele. Ele não concorda mais. Pois bem, então, certamente, a nossa vida a gente vai aprendendo as coisas com o que a gente escreve e vai evoluindo. Tá? Muito bem. Sérgio, sobre Hegel, não é isso, Sérgio? E Kierkegaard, não é isso? Realmente havia uma oposição. Veja, Hegel compreendia uma dialética idealista, não é? Que havia uma ideia geral, que para Hegel devia ser Deus, que Deus era, né? Uma ideia geral, que essa ideia geral originava o mundo real. Essa ideia geral originava... É diferente de Platão, viu, Rogério? Platão dizia que essa ideia estava na nossa memória, a ideia estava lá guardada no mundo metafísico. Então, essa ideia geral era a origem do mundo real. Tá? E baseado na contradição, certo? Na contradição. Então, Kierkegaard não vai concordar com essa ideia. O mundo não é fundado por uma força real, não é esse Deus de Kierkegaard. Deus é um encontro de alguém que se joga nos braços dele. É mais ou menos como se uma moça muito bonita, um rapaz muito bonito fosse chegando na rua e você tivesse de coragem de se jogar nos braços dele, assumindo todas as consequências. Isso é um louco, isso é uma louca, se jogar nos braços de uma pessoa assim no meio da rua. Entende? Para Hegel, Sérgio, aquele pensamento geral origina todas as coisas e, em princípio, está por trás de todo o nosso agir, do movimento do real. A gente reze a partir dessa ideia que está organizando as coisas. Para que não existe essa ideia fora do mundo. É o encontro pessoal de cada um de nós que se joga no abismo do absoluto. O absoluto está me esperando, viu? Mas eu tenho que me jogar. Tá? O absoluto não tem o comando. Aliás, para os católicos, viu, Sérgio? Tem uma relação. Qual é? Deus joga um charme para nós. Qual é o charme? Os católicos chamam isso de graça, a graça de Deus. Deus joga a graça e eu posso aproveitar essa graça. Jesus chamava os talentos, né? E eu posso pegar essa graça e me aproximar de Deus. E tem outros que não aproveitam a graça de Deus. Mas é uma decisão nossa. Não é originária de um pensamento geral original. Tá? Foi só uma pequena conversa, viu? E ele não aceitava o conceito de contradição, que é próprio da dialética. Ele falava de uma oposição, vamos dizer assim. A palavra dele era mais oposição, e não contradição. Opostos podem se aproximar, podem se unir. Tá? Muito bem. Meu prezado Rogério, entre Platão e o existencialismo. O platonismo, pessoal,
parte de um mundo, essa é uma grande diferença, de um mundo metafísico. É um outro mundo. É outro mundo. Tem dois mundos, viu, Rogério? Você já resumiu. Esse mundo da existência que nós temos, que é um mundo corrompido. É um mundo corrompido. A gente não enxerga as coisas direito, a gente não compreende as coisas. Por causa de quê? Ele não usava essas palavras, mas ele queria dizer isso. Por causa das nossas paixões. E as paixões nos deixam a gente meio assim, sem entender as coisas, porque eu sou muito apaixonado. Quando eu vou falar de futebol, eu tenho tanta paixão que eu não consigo entender as coisas direito. Então, só no mundo metafísico é que eu poderia compreender as coisas. Em outro mundo, era o mundo das coisas reais. Um mundo para além do mundo físico, metafísico. O que é que vai dizer Kierkegaard? Eu tenho que encontrar minha existência nesse mundo. Viu, Rogério? É nesse mundo que eu tenho um caminho, a liberdade de tomar minha decisão. E aí eu faço a minha existência. Ninguém pode tomar a decisão por mim. Eu que tenho que me jogar diante da decisão. Eu que tenho que decidir. Eu amo tanto essa mulher que eu vou terminar esse noivado porque eu vou fazê-la sofrer. Então, por amor, eu vou terminar. E vou mentir também, porque se eu não mentir, ela não vai ficar com raiva de mim. E ela precisa ter tanta decepção comigo que eu preciso até mentir para ela ter decepção comigo. Então, eu vou dizer para ela que terminou o namoro, que eu não sinto nada por ela, eu não gosto dela de jeito nenhum. E tem que falar de um jeito que ela acredite. Eu tenho que ser um artista. Entende? Então, não tem nenhum mundo metafísico que me ensine isso. Eu que vivo essa angústia de tomar essa decisão. Então, essa seria a grande diferença, tá? Entre o mundo do platonismo e do existencialismo. Foi muito breve, meu caro Vicente, mas foi só uma reflexão. Professor Gustavo, o Daniel está perguntando, né? Lukács, de alma e as formas, já é hegeliano? Ah, boa pergunta, Daniel. Boa pergunta, Daniel. Veja, Charda, muito obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério. Charda, olha, Daniel, veja, Lukács teve uma história impressionante, viu? Eu acho que os anos 10, parece um aluno de graduação, curioso, viu, Rafael? Parece com você. O Lukács, pessoal, ele bebeu em várias fontes dos anos 1910 até 1920. Para vocês terem uma ideia, ele morava na Alemanha, ele era do grupo do estudo de Weber, o grande sociólogo alemão, de Max Weber. Quando Weber morreu, em 1920, com 57 anos, né? Quando Weber morreu, o grupo de estudos dele continuou se reunindo com a esposa dele, a viúva Marianne Weber, o irmão dele, Alfred Weber, se reuniu todo domingo. E adivinha quem participava desse grupo? 1920, Weber morreu de gripe espanhola. Weber, né? Tá? Hegel morreu de cólera, 100 anos antes. Então, veja, Lukács participava do grupo de Weber. Engraçado, ele podia ter caído para o mundo da sociologia, das ideias, do tipo ideal, da sociologia de Weber, do estudo da religião, como Weber, do estudo da economia. Não foi para esse caminho, engraçado. 2, 3 anos depois, mesmo dentro desse grupo, ele pensou diferente e não foi weberiano. Quer dizer, ele bebeu em várias fontes, nunca deixou de amar a literatura, leu todos os autores, leu o romantismo, tá? Mas ele... Vou já dizer uma coisa para vocês terem uma ideia. Mas em 1923, ele entendeu duas coisas: a história e a ontologia. O que é o ser social? O ser social não é esse ser que toma uma decisão abstrata. Não é esse ser que toma uma decisão assim, a partir de uma angústia. Ele e a decisão. Ele e o mundo. Não. Tem uma coisa fundamental, que é a história e o coletivo, que é a consciência de classe. Agora, Lukács dá um salto teórico, tá? Para superar esse idealismo dos outros autores, tanto do Weber quanto do Hegel e também do Kierkegaard. Gente, só uma observação: o Sartre, pessoal, escreveu um livro. Para quem se acha que está tirando nota baixa na faculdade, Rogério, querido, quem acha que está tirando nota baixa na faculdade, que não entende nada,
Gente, havia 3 irmãos pequenininhos na França, viu? 2 irmãos maravilhosos, charmosos, todo mundo engraçadinhos, sabe? Todo mundo gostava deles, bonitinhos, lindos, sabe? Uma gracinha, os 2 irmãos. E o terceiro irmão, um bobão, um bobinho. Ninguém ligava para ele, feio, sem graça, macambúzio, sem charme, viu? 3 irmãos. 2 maravilhosos, todo mundo queria brincar com eles, e um que ninguém que ligava para ele, viu? Gente, Jean-Paul Sartre, no Existencialismo dos anos 50, escreveu um livro, viu? Para esse bobinho. Esse menino bobo seria Honoré de Balzac. Escreveu A Mulher de 30 Anos, né? Esse menino bobinho que não aprendia a ler, que não tinha charme, não sabia conversar com ninguém, não brincava com ninguém, isolado, triste, viu? Esse meninozinho se tornou um grande escritor, Honoré de Balzac. Sabe como foi? Aí Sartre escreveu a biografia dele. Sabe como é o nome do... Que título maravilhoso. Quem foi escrever TCC ou tese aí? Que título maravilhoso. Que título maravilhoso. O Idiota da Família. Imagina quem é o idiota? Honoré de Balzac, um dos maiores escritores da humanidade. Era o idiota da família. Então, quando a gente vê um aluno nosso, aquele aluno que parece que não entende nada, aquele aluno que a gente tem que chegar perto dele. Aquela aluna que a gente tem que cuidar. Porque essa são alunos que têm muito futuro, como o caso de Balzac. 3 volumes, viu, pessoal? Sartre, eu acho que ele estragou a vista, Sartre, escrevendo esse romance. 900... Sim, mais um conceito do existencialismo, que vocês me lembraram, Rogério, Rafael. Náusea. O que é a náusea? Eu fico enjoado nesse mundo. É como se eu não estivesse fazendo a digestão direito. É a náusea. Por que a náusea? Porque esse mundo não me faz bem. Esse mundo é muito corrompido. Então, eu preciso tomar uma decisão para mudar minha vida mesmo desse mundo. Esse é o nome do livro do Sartre, A Náusea, né? Do Sartre. Pronto. Ok. Vicente e Marcos. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns, professor, como eu anotei ali, numa aula só, literatura, cordel, tudo mais, foi tanta coisa, filosofia, religião, e ainda tocou violão. Eu tenho uma notícia ruim para lhe dar, eu estava gravando, viu? Ai, meu Deus do céu. Foi gravado, ó. E aí todo mundo aproveitar isso depois, viu? Parabéns, viu? Pela espontaneidade, pela apresentação, e eu não preciso nem dizer pelo conhecimento. E eu não vou perguntar nada, além de lhe dar os parabéns, quero dizer que o que aconteceu hoje aqui, pelo menos para quem está assistindo aí, é o que o minicurso pretende. É uma introdução leve, prazerosa, gostosa, uma introdução ao pensamento do Lukács. Por exemplo, na nossa palestra que vem, que aí, coincidentemente, vai ser comigo, no nosso próximo encontro, nós vamos entender essa transição dessas obras do começo para uma maturidade, que aí, lá no final, outros professores explicarão essa maturidade. Então, vai ficar muito bem colocado aqui esse momento sobre a alma e as formas. Eu começarei, por exemplo, explicando por que a gente usa a expressão o jovem Lukács. Esse negócio de jovem, você vai ter em outras obras, como Carta a um Jovem Poeta. Aí você vai pensar num Rilke da vida. Por que esse adjetivo jovem? Fica aí uma provocação. Aí quem vai me ajudar na nossa próxima fala, né, do dia 20, é o professor Sérgio Feitosa. E aí vai ter um debate muito legal sobre isso, tá bom? Parabéns, professor. Obrigado pela divina... Gente, só uma coisa. Uma pessoa pediu o cordel sobre literatura. Eu vou estudar uma maneira de, sei lá, disponibilizar, porque da pandemia ninguém pode nem... Tá? Eu estou pensando isso, como é que pode vender. Técnico.
Suporte técnico, Rafael e Marcos. Isso eu vou pedir a eles, o que a gente pode fazer, tá? Sim, e sobre Dom Juan, por favor, que o Renato perguntou, que tinha um debate sobre Dom Juan. Diz que Dom Juan quis amar todas as mulheres, nunca ele amou nenhuma. Ele disse, então, Kierkegaard dizia que o amor era uma experiência única. Na verdade, Dom Juan fugia do amor. Ele dizia, ao procurar tanto amor, ele cada vez perdia mais. Então, ele disse que nós não devíamos procurar a quantidade do amor, mas encontrar o amor verdadeiro. Essa é, e fazer todo o sacrifício pelo nosso amor. Renato, desculpa, só a palavra. Vicente, meu querido, Marcos, Rafael, obrigado, Rafael. Turma toda, muito obrigado. Fernando quer fazer uma pergunta, né, professor? Fernando Eliseu. Na verdade, eu estava procurando, mas não encontrei um texto assim mais biográfico do Lukács sobre um amor que ele teve na juventude. Que eu acho que é Irma Schild, depois eu escrevo o nome dela, que era uma jovem pintora. Como todo mundo sabe, Lukács, ele era da burguesia da Hungria, que era pequena, e por questões filosóficas, ele viu que esse amor não dava certo com essa pessoa. Eu acho que vocês estão escutando bem, né? E esse relacionamento deu errado e ela veio a cometer suicídio. Ela era uma pintora, então ela era uma mulher errada, e por essa divergência filosófica deles, em resumo, tudo indica que é isso, foi o que veio fazer ela cometer suicídio depois que eles acabaram esse romance. Então, eu não achei o texto, o qual estava escrito em um pouco mais detalhes, mas vou colocar o nome dela aqui porque quem quiser fazer uma busca pode procurar. Parece um assunto meio de fofoca, né? Mas é aquele tipo de coisa. A vida e obra do autor, assim, essas coisas que chamam a atenção de bibliografia. E outra coisa é só comentar, né? Com base nessa aula de hoje, como a gente... Lukács, ele é pai de vários intelectuais, então a gente está em certa medida em Sartre, a gente já sabe da contribuição dele no História e Consciência de Classe para o pessoal da filosofia na Alemanha, especial em Frankfurt, em certa medida, a própria ontologia. Então, assim, o Lukács é uma figura que, nas suas inovações teóricas, como a gente está percebendo, ele sempre vai deixar um grupo que leva essa obra dele, né, como um pilar, uma base, enfim. Mais ou menos isso era para falar. Beleza, boa. Quer dizer aí, Fernando, que isso é a minha opinião. Ele acaba repetindo o Kierkegaard, não é? Em Luiz Távora? Porque há essa história realmente, eu acho que eu não li nenhuma biografia dele, mas ele deixa de casar, de viver um amor com uma moça, também recusa a moça, como o Kierkegaard fez, e ela até casa, mas 2 anos depois ela realmente se mata. Então, ele acaba repetindo essa grande influência dele, né? Quer dizer, uma coincidência meio mórbida, ele recusar uma moça, não é? E deixar de ser feliz por não crer no amor em termos práticos. Eu acho que é isso. A gente entra de novo no nosso próximo assunto, que é essa ideia de amor que ele tinha, é uma coisa meio neocantiana, de que o amor de verdade era experimentado nos livros, nos poemas, porque a gente estaria muito longe disso. É uma das ideias, né? E acaba repetindo o Kierkegaard, coincidentemente. Verdade. Viu? Só uma palavra, Vicente, um minutinho aqui. Isso também, viu, Fernando? Muito boa a tua fala. É bom eu sou profundo conhecedor dessa fase da vida do Lukács, viu? Apenas existe hoje uma narrativa muito forte, sabe? Uma pessoa para cometer o suicídio deve estar num momento de depressão muito grande. Ainda tem uma causa só. Às vezes pode estar... Tem muitas situações, né? Então você não pode atribuir. Eu acho que é um peso muito grande. Alguém suicidou por causa de outro, tá entendendo?
são muitas coisas que uma pessoa depressiva, para tomar um gesto desse, está num momento de profundo sofrimento e muita coisa influiu. Muita coisa, o passado, a infância, o presente, as desilusões, tá? Mas a gente precisa ler mais sobre isso, dizer como você pede, você precisa colocar o nome, aí o pessoal vai pesquisar, quem sabe a gente tem uma luz aí para compreender esse momento. Ok. Professor, eu acho que a gente está quase chegando no final e eu queria que o pessoal fizesse aqui uma gentileza, certo? Se possível, né? E colocasse aí a imagem para que a gente conhecesse assim, rapidamente quem está no vídeo e etc. Vamos lá, o Fernando já colocou. Se alguém puder mais colocar, a gente agradeceria. Priscila, Rogério, né? Vicente, ok. Rafael, Para ok. a foto ficar boa, né, Marcos? Não, e para a gente se conhecer um pouco, né? Porque eu acho que a palestra que o professor colocou, né? Colocou uma questão muito interessante, que é essa coisa da angústia, né? Da ansiedade que o professor Jorge José também colocou. E uma das questões que a gente está vivendo hoje, né, na existência humana, é justamente, Cristiano, obrigado, Charda, né? Obrigado, Charda. É justamente essa dificuldade, né, que as pessoas estão tendo em existir, não é, em viver ou encontrar o sentido, né, para a sua vida, né? O Kierkegaard colocou essa questão do existencialismo cristão e a gente sabe, né, hoje, né, por incrível que pareça, professor, o cristianismo ele não é mais a primeira religião do mundo, né? Hoje é o islamismo, né? E aí, por incrível que pareça, eu andava discutindo isso, e aí, se alguém quiser também fazer alguma colocação, e aí eu me perguntei, obrigado, Milena, justamente por que o islamismo está crescendo tanto? Por uma questão matemática, professor. Porque as famílias muçulmanas, elas não são iguais às famílias cristãs, né? De 1, 2, 3, mais de 10 filhos, né? Então, eles se reproduzem rapidamente, né? E aí acabam crescendo, né? E hoje, aí o Rogério pode também fazer alguma observação sobre isso, é considerada a maior religião do mundo, a religião muçulmana, a religião islamismo, né? É uma religião que está crescendo bastante, né? E aí, você falando hoje do existencialismo cristão, hoje o que é o cristianismo, né? Dentro desse contexto todo, né? Ele realmente está sofrendo essas, como é que se chama? Competições, né? Digamos assim, né? De valores. Mas aí é uma outra questão do ponto de vista religioso, né? Que se alguém quiser comentar, fica à vontade. E aí, gente, eu queria também deixar em aberto, a gente está já chegando no final, quem não falou ainda poderia falar, fazer uma rápida avaliação, o que achou, o que é que está achando, para a gente corrigir alguma coisa no próximo evento, por favor. Ou deixa aqui no chat a opinião. Ou deixa no chat para a gente corrigir se a gente errou em alguma coisa, esqueceu alguma coisa, uma sugestão. Essa sugestão que você pode dar, ela realmente pode melhorar, né, o trabalho da gente. A gente sabe que a aula remota é muito, muito limitado, né? Tem as suas limitações. Mas eu acho que a gente chegou no máximo do formato, a gente não consegue fazer mais do que isso, né? O professor Luiz só faltou fazer chover aí, né? Mas, mesmo assim, a gente sabe que alguma sugestão pode ser dada sobre a estrutura, não tem nenhuma crítica. Fernando Eliseu colocou. Uhum. Isso. E a outra observação que a gente também vai fazer em todos os encontros, né? Já chegando no final, vocês estão convidados a fazer parte do grupo do WhatsApp do GPão, né? Quem tiver afim, né, de fazer parte do grupo do WhatsApp e aí formar parte, fazer parte do grupo, né, na composição, digamos, oficial do GPão, você pode nos enviar um chat, como é que chama? Um zap, né? Vou colocar aqui o meu, 991174484, né?
e aí a gente adiciona você, certo? Se você quiser. Outra coisa, todas as pessoas que participaram aqui hoje estão concorrendo a 3 grandes livros ligados ao Lukács, ou às leituras dele. O primeiro é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Johann Wolfgang Goethe, que será divulgado o nome do sorteado no encontro que vem, logo no início. Pronto. Muito massa, Vicente. É isso aí. Você colocou uma grande questão. Gente, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Nós estamos muito felizes por todos estarem aqui, certo? A gente sabe que é um desafio muito grande trabalhar com a educação do ponto de vista virtual, mas a gente está fazendo o que pode, né, reunindo gente aí de várias partes do Brasil. Professor Luiz Távora, suas últimas palavras. O Rogério quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer aí pela excelente palestra aí, e assim, eu posso dizer que algumas coisas, muitas coisas que eu não entendia em Kierkegaard, hoje eu passei a entender. Então, e aí isso aqui é interessante. Eu chego que a transmissão, não sei dizer se a palavra é certa, mas a pessoa que vai, o professor que vai comentar e fazer a palestra, e realmente ele fala de uma forma que qualquer pessoa possa entender, né? Ou até mesmo uma pessoa leiga, por exemplo, eu não sou da área de filosofia, meu conhecimento de Kierkegaard é quase nada, hoje eu consegui entender muita coisa, né? Então, daí eu me sinto muito feliz por ter participado hoje. Perfeito. Vamos lá, professor. Quer as suas últimas palavras aí para a gente encerrar, por favor? O senhor encerra, professor Luiz Távora. Muito obrigado a vocês. A gentileza do convite do Marcos Flávio, que foi meu orientante de doutorado, meu amigo hoje, o grande tese que ele fez. Só mais uma coisinha, pessoal, sobre o fundamentalismo islâmico, tá? Que é a religião... Veja, o fundamentalismo islâmico, eles não aceitam a modernização capitalista. É como o romantismo. Eles não aceitam o mundo da moda, do dinheiro, do shopping. Eles não entendem esse mundo. Como eles não têm uma proposta de futuro, o que é que acontece? Eles voltam para o passado. As tradições, a mulher volta para casa, não pode ir para a universidade, tem que vestir burca. Rompe com o presente, mas não tem alternativa de futuro. Qual é a alternativa? Não quer o presente, volta para o passado, que é um lugar de segurança, um lugar que eu posso controlar. É uma grande questão. Já o fundamentalismo religioso brasileiro é diferente. É alguém que não está no sistema, mas não quer entrar no sistema. Por isso ele quer a vitória. Está fora do sistema, o que é que vai fazer? Vai para a igreja para entrar no sistema, para conseguir a vitória, para pagar dívida, para arranjar emprego, para ter saúde, etc. Boa noite, pessoal. Vamos estar na universidade. Um beijo para todos. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau. Marquinhos nunca mais me chama depois que eu toquei violão, só foi essa vez, viu? Não, professor, deu vontade de comprar um violão, viu? E dar de presente. Não, mas esse meu não tem... E aí, Renato, tudo bom, Renato? Renato tem meu aluno lá da... Viu, professor? Renato aqui é simpatizante do Lukács, lá do... Né, Renato? Grande Renato. E aí, fala alguma coisa aí, cara? O teu microfone tá ruim? Tava aqui desligado. Não. Tudo bem, professor? Beleza, cara. Tá falando de Sobral? Tá falando de Sobral? Tô de Sobral. Acabei de chegar. Valeu, Renato. Prazer em ver. Massa, cara. Gostei aí da sua presença, viu? Silvana aí, Silvana, dê as caras aí, Silvana. Mostra aí suas caras aí. Sua presença. Sua presença. Silvana, lá de Marília. Cadê a Silvana? Não está ouvindo, não. Tem que falar um pouco mais alto, Renato.
Não, a respeito de o autor, Kierkegaard, trabalhar o amor elaborar o amor como uma espécie de luto que acaba desembocando na morte, assim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, a respeito de totalmente indo no oposto do amor cristão. Sim. Como é que o autor e como é que ele vai ter uma visão sobre esse amor, esse luto, ver o amor a partir de um calvário e tal. Se isso acabou culminando num fim trágico, né? O Renato, uma pergunta muito importante, muito complexa. Eu sei que já acabou, mas... Não, que é isso. Aqui. Uma pergunta muito complexa, eu vou pensar aqui junto com você, sabe? Eu acho que, na verdade, não só o amor, sabe, levou à morte, mas uma certa... Ele não estava no mundo dele, sabe? Esse mundo é muito corrompido para o Kierkegaard, sabe? Então, ele rompeu com tudo. Acabou rompendo com a família tradicional, sabe? E a perda do amor, ele deixou o amor, não foi pela morte, mas foi por amor. Esse é como ele explicava, como Lukács explica. Ele terminou o noivado, não foi por falta de amor, mas foi por amor. Então, ele viveria uma melancolia, ele vivia um estado de tristeza, sabe? Ele curtia essa tristeza, mas provavelmente fosse uma tristeza criativa, não é exatamente a morte. Agora, ele, como existencialista, quando ele morreu, ele um pouco se entendeu que tinha chegado o momento. Ele não tinha mais... Não foi como um suicídio, foi como como todos os dias, eu fiz a minha parte. Chegou o meu... Agora chega. Tá? Então, vou me encontrar com o absoluto, eu já me encontrei. Então, essa é um pouco a reflexão. Sabe? Ok. Pois tá bom. Então, tá todo mundo cansado, agora vamos dormir, né? Descansar. Valeu, Renato. Obrigado, Renato. A gente pode conversar mais, Renato. Aí alguém fecha aí, né, professor? Quem vai fechar? Sou eu? Eu vou sair, tá? Pode sair, eu também. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Rafael. Todo mundo está aí. Obrigado. Obrigado, professor. Valeu. Marquinhos? Beleza. Oi? A gente se fala, né? Beleza. A gente se fala depois, viu? Me diz, tá? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.